O torcedor vascaíno começa a sentir aquela mistura de ansiedade e expectativa que só um momento decisivo no futebol consegue trazer. Domingo está chegando e com ele a grande final da Copa do Brasil. Uma oportunidade que não se apresenta há 14 anos. Depois de tantos altos e baixos, de lutas para permanecer na Série A, títulos estaduais, batalhas históricas, o Vasco da Gama se prepara para escrever mais um capítulo marcante da sua história. A pressão é imensa, mas a empolgação e a fé são maiores ainda. Cada torcedor sabe que, no domingo, não se trata apenas de mais um jogo. É a chance de celebrar uma conquista nacional, algo que não acontece desde 2011, quando o clube ergueu a taça da Copa do Brasil. A espera foi longa, os momentos de tensão se acumularam, mas agora, finalmente, o Vasco tem diante de si uma oportunidade histórica de voltar ao topo do futebol brasileiro. Quando olhamos para o passado recente, é impossível não lembrar de todas as decisões que o clube enfrentou. Momentos decisivos não faltaram, mas a maioria carregava um peso negativo. Lutas para evitar rebaixamentos, batalhas desgastantes no Campeonato Brasileiro. Em 2013, a luta para não cair marcou a memória do torcedor, assim como outras partidas cruciais em 2003 e 2015. Mas nenhum desses episódios se compara à expectativa positiva que envolve a final deste domingo. O Vasco tem em mãos a chance de conquistar um título nacional e isso muda completamente o tom da decisão. Não é apenas uma questão de sobrevivência, mas sim de glória, de celebrar a grandeza de um clube que já escreveu páginas inesquecíveis na história do futebol brasileiro. O Vasco da Gama chega a esta final da Copa do Brasil contra o Corinthians com a bagagem de uma trajetória repleta de finais nacionais. Esta será a 11ª final do clube em torneios nacionais e a terceira especificamente de Copa do Brasil. O histórico mostra momentos de vitória e derrota, lembranças de conquistas memoráveis como em 1974 e 1989, mas também de frustrações que marcaram gerações. Em 2006, o Vasco perdeu a final para o Flamengo. Em 2011, conquistou o título diante de uma equipe inesquecível. Agora, em 2025, a história se repete e a expectativa é de que o clube consiga o bicampeonato da Copa do Brasil. Cada uma dessas finais contribuiu para moldar a identidade do clube, reforçando a paixão de uma torcida que nunca abandona, que vive cada momento como se fosse único e que sabe reconhecer a importância histórica de cada decisão. A arbitragem também já está definida, com Wilton Pereira Sampaio conduzindo o apito nesta grande decisão. Ele, que esteve presente em momentos decisivos do Vasco nos últimos anos, inclusive na luta para não cair na Série B e em partidas históricas na Série A, agora terá a oportunidade de participar de mais uma final que pode entrar para a história do clube. A expectativa é que, assim como em ocasiões passadas, sua presença traga equilíbrio e justiça para um jogo que promete ser intenso, repleto de emoção e desafios táticos. Cada detalhe importa. Cada decisão da arbitragem pode influenciar o desenrolar de uma partida que será lembrada por muitos anos. Falando em desempenho, Marcelinho Carioca, ídolo que marcou história tanto no Vasco quanto no Corinthians, trouxe uma análise imparcial sobre o duelo da última quarta-feira. Suas palavras reforçam a ideia de que o Vasco apresentou um futebol de altíssimo nível, surpreendendo a equipe paulista. Ele destacou a qualidade da equipe do Vasco, a coragem de sair jogando de trás, de propor o jogo e de se impor em campo. Essa visão externa, sem viés torcedor, confirma o que os vascaínos já sentem. O clube está preparado,
coeso e com jogadores capazes de decidir partidas importantes. A surpresa gerada no Corinthians reflete justamente a intensidade, organização e confiança que o Vasco apresenta, mostrando que o clube chegou a este momento preparado para enfrentar qualquer adversidade. O jovem Ryan é outro destaque que desperta a atenção. Com apenas 19 anos, ele já carrega uma responsabilidade enorme, mas tem demonstrado maturidade e talento excepcionais. O jogador, formado na base do clube, mostrou capacidade de decidir jogos importantes, mesmo em situações adversas, como contra equipes que possuem elencos superiores. Sua presença em campo inspira confiança no torcedor e aumenta ainda mais a expectativa para a final. Ele não é apenas uma promessa. É uma realidade dentro do Vasco da Gama, capaz de assumir responsabilidades enormes e transformar oportunidades em conquistas. Comparações com outras grandes joias do futebol brasileiro surgem naturalmente, e muitos acreditam que ele já se coloca em um patamar elevado, mostrando que seu talento pode levar o clube a novas conquistas e garantir seu lugar na história. O resultado da última partida, dentro de Itaquera, que complicou um pouco o cenário para o Corinthians, mostrou a força do Vasco em campo. O time não apenas resistiu, mas também dificultou o jogo da equipe paulista, deixando claro que a final será uma batalha intensa e imprevisível. Dorival Júnior e o goleiro Hugo Souza confirmaram que foram surpreendidos pelo desempenho vascaíno, reforçando que a equipe de Fernando Diniz conseguiu imprimir sua estratégia e criar dificuldades para o adversário. Isso aumenta ainda mais a expectativa para o duelo de domingo, mostrando que nada está definido e que cada minuto será disputado com intensidade máxima. A preparação do Vasco, a trajetória histórica, o desempenho recente, a presença de jovens talentos como Ryan e a surpresa causada no adversário criam um cenário de total expectativa. O torcedor sente a emoção, a ansiedade e a esperança se misturarem, sabendo que este domingo pode ser o dia que marcará mais um capítulo inesquecível na história do clube. Cada passe, cada chute, cada estratégia contará, e o Vasco tem mostrado que está pronto para enfrentar o desafio. A mistura de experiência, tradição, talento e vontade de vencer cria uma atmosfera única, capaz de empolgar qualquer torcedor e de transformar a final da Copa do Brasil em um evento histórico, cheio de significado e emoção. A força da torcida, que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis, também será um fator decisivo. A união entre time e torcedores cria um ambiente que empurra o Vasco para a frente, que incentiva cada jogador e que transforma a pressão em motivação. A expectativa é de que, domingo, o estádio seja um caldeirão, com cada canto, cada aplauso e cada grito servindo como combustível para a equipe dentro de campo. O futebol brasileiro já viu partidas históricas, mas este momento tem todos os elementos para ser lembrado como um dos mais emocionantes e significativos do Vasco da Gama, reunindo história, talento, emoção e paixão de uma torcida que jamais abandona. O Vasco da Gama chega à final pronto para mostrar que, além de tradição e história, possui jogadores capazes de decidir partidas decisivas, um elenco que sabe enfrentar pressão e um jovem talento que pode brilhar e decidir o jogo a qualquer momento. O desafio é grande, mas o potencial também é imenso, e a expectativa é de que o domingo traga um espetáculo à altura do tamanho da instituição cruzmaltina. A intensidade do jogo, a estratégia de Diniz, a habilidade de Ryan e a entrega de todo o elenco formam um conjunto que promete mexer com cada vascaíno,
reafirmando o orgulho de torcer para um clube que sempre busca escrever sua história com vitórias, superação e grandes emoções. A energia que circula dentro do Vasco, a expectativa pela decisão, a análise imparcial de figuras históricas do futebol e a preparação detalhada para enfrentar o Corinthians colocam todos os elementos no lugar certo. Cada detalhe, desde a arbitragem até o preparo físico e mental dos jogadores, mostra que o clube está ciente da magnitude do momento. Domingo será o dia em que todos esses elementos se encontrarão. E o torcedor sabe que a combinação de talento, coragem, estratégia e paixão pode resultar em um capítulo histórico que será lembrado por gerações. A sensação é de que tudo está alinhado, que a equipe está pronta e que a emoção será intensa do primeiro ao último minuto, criando uma final digna da grandeza do Vasco da Gama. O clima dentro do Vasco da Gama nos dias que antecedem a final é de concentração total. Cada treino, cada detalhe tático, cada orientação do técnico Fernando Diniz ganha uma importância única. Não é apenas mais uma preparação, mas sim o ajuste final para um jogo que poderá marcar a história do clube. A equipe trabalha com foco absoluto, mas também com uma consciência clara da responsabilidade que cada jogador carrega. O Vasco não entra apenas para competir, entra para mostrar sua força, sua tradição e seu talento diante de um adversário respeitável como o Corinthians. A análise minuciosa do adversário, o estudo das jogadas, a observação dos pontos fortes e fracos do time paulista fazem parte da estratégia que pretende transformar cada ação em campo em vantagem para o cruzmaltino. O jovem Ryan continua sendo o grande destaque, mas não é o único que faz a diferença. O time do Vasco apresenta um equilíbrio impressionante entre experiência e juventude. Com jogadores que já passaram por momentos decisivos e outros que trazem a energia e a ousadia de quem quer deixar sua marca. A coesão do elenco é evidente e a forma como eles se movimentam, como pressionam, como buscam o jogo, demonstra que o trabalho de Fernando Diniz tem sido minucioso e eficiente. O Vasco está ciente de que não basta apenas talento individual. É a união da equipe, a inteligência tática e a entrega de cada jogador que determinarão o resultado final. O desempenho na última quarta-feira contra o Corinthians deixou claro que o Vasco não teme desafios. A equipe conseguiu impor seu ritmo, dificultar a saída de bola do adversário e demonstrar personalidade em momentos críticos do jogo. Essa postura surpreendeu o time paulista e fez com que eles encarassem a final do próximo domingo com atenção redobrada. Hugo Souza e Dorival Júnior reconheceram que o Vasco os pegou de surpresa, confirmando que a equipe do cruzmaltino tem capacidade de competir em alto nível e criar dificuldades mesmo para adversários tecnicamente superiores. Essa confiança que se constrói dentro do grupo é fundamental para que o Vasco chegue à final com a mentalidade correta: coragem, determinação e foco absoluto no objetivo. O histórico de finais nacionais do Vasco reforça a grandeza da instituição e aumenta a responsabilidade de todos os envolvidos. Cada vitória e cada derrota moldaram a identidade do clube e a possibilidade de conquistar mais um título nacional resgata memórias gloriosas e fortalece a esperança da torcida. Domingo será o momento de provar que o Vasco da Gama é capaz de transformar expectativas em realidade, de mostrar que sua história não se limita a glórias passadas, mas se renova a cada grande desafio.
A torcida sente isso intensamente, vive cada treino, acompanha cada notícia e transforma a expectativa em energia que chega até o campo, motivando cada jogador a dar o seu melhor. A análise de Marcelinho Carioca trouxe ainda mais clareza sobre a dimensão do que o Vasco tem mostrado. Ele destacou que a equipe não apenas se defende ou reage, mas protagoniza o jogo, arrisca, pressiona e joga com coragem. Essa postura evidencia que o Vasco não está apenas participando da final. Está propondo o jogo, buscando impor seu estilo e mostrando que sabe lidar com pressão. A capacidade de surpreender o adversário e de manter um desempenho consistente em momentos decisivos é o que diferencia equipes que conquistam títulos daquelas que apenas sonham com a vitória. O Vasco da Gama demonstra que está preparado para fazer história novamente. Além do desempenho em campo, a preparação mental do elenco é um ponto que merece atenção. A pressão de uma final nacional é enorme, mas o Vasco sabe que precisa equilibrar ansiedade e concentração. Cada jogador entende que precisa controlar suas emoções, manter o foco e tomar decisões corretas nos momentos mais críticos. A confiança que Rayan transmite ao grupo, mesmo sendo jovem, é inspiradora. Sua capacidade de assumir responsabilidades, conduzir o jogo e decidir partidas mostra que ele não é apenas uma promessa, mas sim uma realidade dentro do clube. O Vasco conta com esse tipo de jogador para enfrentar adversários fortes e situações adversas, transformando a pressão em combustível para a vitória. A torcida, como sempre, desempenha um papel decisivo. A paixão dos vascaínos cria uma atmosfera única, capaz de empurrar o time e intensificar cada jogada. O vínculo entre clube e torcida é histórico e inquebrável. E nos momentos mais críticos, essa energia extra faz a diferença. Domingo, o estádio será um verdadeiro caldeirão, com cada grito, cada aplauso e cada faixa lembrando aos jogadores que eles representam uma história de conquistas, superação e orgulho. O Vasco da Gama sabe que carrega consigo não apenas os 11 jogadores em campo, mas toda a torcida que vibra, sofre e celebra junto. A estratégia de Fernando Diniz será observada com atenção máxima. Cada ajuste tático, cada mudança de posicionamento, cada orientação durante a partida terá impacto direto no resultado. O Vasco mostrou que sabe se adaptar, que tem inteligência para entender o adversário e para aproveitar oportunidades. O time combina talento, intensidade e organização. Elementos essenciais para enfrentar a pressão de uma final nacional. Não é apenas força física, mas também estratégia, criatividade e capacidade de execução que determinarão quem sairá vitorioso. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Léo Pelé, lateral que ganhou destaque nos últimos anos, resolveu romper o silêncio sobre sua passagem pelo Vasco e não poupou críticas ao clube. Em declarações que já circulam nas redes sociais, o jogador deixou claro que a experiência dentro de São Januário não foi das melhores, provocando um verdadeiro frisson entre torcedores e comentaristas esportivos. Segundo rumores, suas palavras indicam um descontentamento profundo com a gestão, com o ambiente do vestiário e com a forma como contratos e promessas foram tratados durante sua permanência. Fontes próximas ao atleta sugerem que Léo Pelé vinha guardando ressentimentos há algum tempo, mas optou por não se manifestar publicamente até sentir que era o momento certo. A fala, ainda que enigmática,
Já acendeu debates entre torcedores rivais e antigos companheiros, que se dividem entre apoiar o posicionamento do jogador ou minimizá-lo como mais um episódio de desabafo impulsivo. Alguns setores da imprensa esportiva começaram a especular se essa declaração não teria impacto direto no futuro do lateral, especialmente em negociações com outros clubes interessados em seu futebol. A grande questão que ronda os bastidores é se Léo Pelé buscava apenas desabafar ou se havia uma intenção maior de pressionar o Vasco de maneira indireta, seja para rever questões contratuais, seja para provocar mudanças internas. Não há confirmação de que o clube vá se manifestar oficialmente sobre o assunto, mas a tensão já é suficiente para movimentar debates em programas esportivos e fóruns especializados. Torcedores nas redes sociais não perderam tempo, criando teorias e memes, enquanto ex-jogadores e comentaristas fazem análises sobre a possível repercussão desse episódio na imagem do Vasco e na carreira do lateral. Enquanto isso, o próprio Léo Pelé parece adotar uma postura de mistério, alimentando o clima de especulação. Alguns acreditam que ele possa usar o episódio como forma de projetar sua carreira em outros clubes de maior visibilidade, enquanto outros sugerem que o jogador está apenas esquentando o terreno para uma possível negociação de retorno ou transferência. O fato é que suas palavras não passam despercebidas. E o rumor de que há mais verdades escondidas por trás da crítica já circula com força no ambiente esportivo. O que parecia ser apenas mais um comentário de bastidor rapidamente se transformou em um fio de especulação que promete não se apagar tão cedo. E a expectativa agora é saber se o Vasco irá se manifestar ou se a situação seguirá sendo um enigma alimentado por rumores e declarações indiretas. Para os fãs do futebol, Léo Pelé acabou de transformar seu silêncio em notícia e, ao que tudo indica, ainda terá capítulos a escrever fora de campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!